Olá, meu nome é Débora, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e ao Universo Cometa. E hoje nós vamos falar sobre um livro nacional que é Aqui Ficaremos Bem. Esse livro conta uma história de uma menina, Neide, que ela foi diagnosticada com lepra e que, infelizmente, naquela época não existia a cura. Então ela foi internada numa colônia que se chama Colônia Santa Isabel. Então os pais dela levaram ela para essa colônia falando que ela ficaria ali por um pouco tempo e ela não entendia do porquê que ela foi para lá e que infelizmente ela só tinha 14 anos quando foi internada. Então ela passou a adolescência dela, a vida dela dentro da colônia. Como não existia cura, eles faziam alguns experimentos para que tentasse fazer a cura, tentasse com que a doença não se espalhasse pelo corpo todo. E dentro dessa colônia ela conhece pessoas maravilhosas, ela começa a fazer amizades e ela encontra um amor. Ela encontra um amor e eles se casam e ela fica com muito medo de engravidar, porque lá ela não podia, ficar com a criança por conta da doença, não é passado pro filho dela. E ela engravida, se eu não me engano, 3 vezes e os 3 filhos são tirados dela e do marido. Infelizmente, o marido, ele, com todos esses experimentos, ele acaba falecendo. Então, esse é um conto muito curtinho, são 38 páginas apenas. Então, você lê muito rápido. E conforme vai passando a história, você vai entendendo mais um pouquinho sobre a vida, como é que ela era. E chega um momento que eles encontram a cura e que os portões são abertos para que eles pudessem ir para os lugares. Porém, quando isso acontece, já se passou mais de 50 anos. Então, ela não sabe quem são os filhos. Toda a família dela já tá morta, tipo, os pais dela, ela não sabe se tem irmão, se tem irmã, ela não sabe onde estão os filhos, nem como é que eles são, nem quais são os nomes deles, porque eles são tirados recém-nascidos dela e do marido. Então, ela não tem noção, ela não sabe nem para onde ir e como ir. Ser uma doença nova naquela época, ficava com medo, com receio, os cientistas não sabiam o que era. Então conta um pouquinho também sobre o preconceito de internar uma pessoa, fazer experimentos com pessoas só porque ela tem uma certa doença, ainda não existe uma cura. E eu achei ele assim, interessante, a história é interessante, mas eu achei ele um pouquinho parado. Eu acho que por mais que seja um conto, eu acho que tinha como desenvolver um pouquinho mais a história, colocar de fato do que aconteceu lá dentro da colônia, quais foram os experimentos, qual foi a sensação dela de ter casado, de ver o marido passar por esses experimentos, se ela teve amiga, se não teve, se outras pessoas também tiveram filhos. E depois disso, quando são liberados, quando há uma cura, o que ela de fato faz? Ela vai atrás dos filhos, ela não vai, ela encontra amigos de escola, ela vai até a casa dela. Eu fico imaginando que eu tenho um pouco mais de história, um pouco mais de desenvolvimento. Por ser um conto, ele é muito rapidinho, mas eu acho que poderia ser... ter um pouco mais de páginas para contar mais de fato o que aconteceu, para a gente se identificar mais com a protagonista e saber mais da história dela, de como isso tudo aconteceu, como que ela pegou lepra, como é que isso tudo aconteceu, quais foram os sintomas que ela teve. Então acho que isso tudo poderia estar no livro, contando no livro. É isso, essa é a minha opinião, tá? Que poderia ter um pouquinho mais de desenvolvimento, porque é uma história que rende bastante. E podia ter feito também, sei lá, de um dos filhos ter voltado para a colônia, da colônia Santa Isabel, ter alguém se informado. Então acho que tem uma história tudo, eu acho que dava para fazer uma história bem legal, bem divertida, bem dinâmica. E
É isso, esse é um conto que eu li, Aqui Ficaremos Bem, tem na Amazon, vou deixar o link da descrição aqui, também do Instagram da autora, e espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, se inscreva, comente, curte, compartilhe. E se vocês gostam de livros nacionais, todo mês a gente está lendo um livro, fiquem aí ligados e não esquece de me seguir nas redes sociais, que lá eu posto tudo em primeira mão. Então até o próximo vídeo, tchau!